Olá, sejam bem-vindos a mais um webinário do Projeto de Defesa do Oceano, dinamizado pelo Estudo Autónomo e pela Escola Azul. Chamo-me Salvador Graúr e sou aluno na EB 23 Dr. João das Regras, na Lourinhã. Olá a todos, o meu nome é Maria e frequento a mesma escola. Somos embaixadores da Escola Azul. Sabias que o mar tem várias cores? Vem descobrir com a professora Wanda Brotas a importância da observação da cor do mar por satélites. Wanda Brotas é professora catedrática do Departamento de Biologia da Faculdade e de Ciências da Universidade de Lisboa, investigadora do mar e do ARNet, liderante do grupo Fitoplâncton e Detecção Remota. Introduziu a investigação sobre microalgas e fitoplâncton na FCUL, onde foi responsável pela criação dos cursos de mestrado e doutoramento em Ciências do Mar. Escreveu vários livros infantis, tendo explorado o aspecto de histórias com componentes de divulgação científica, contribuindo para despertar o interesse e promover a literacia científica entre crianças e jovens. Depois da apresentação da nossa convidada, teremos um momento para perguntas e respostas. As questões podem ser colocadas a partir de agora na caixa QA. A gravação deste webinário ficará disponível na plataforma do Estudo Autónomo. Visitem-nos no YouTube em Webinários Estudo Autónomo. Agora passo a palavra à professora Wanda Brotas. Ok, então conseguem-me ouvir bem? Muito boa tarde a todos. Queria primeiro expressar o meu grande agradecimento em relação a este vosso convite e em particular aqui ao Salvador e à Maria e aos responsáveis da Escola Azul. É para mim um gosto estar aqui convosco e espero transmitir qualquer coisa de novo para vocês. Portanto, vocês já fizeram a minha apresentação, portanto, eu de facto sou professor da Faculdade de Ciências e tenho, enfim, o foco da minha investigação tem sido as algas e as microalgas e depois a cor do oceano usando uma ferramenta que são os satélites. Ora bem, então eu vou partilhar aqui a apresentação, está bem? Um segundo. Então, já disseram o título da minha apresentação, portanto, vou passar então ao slide seguinte, à história. Vocês já repararam quando olham para a superfície do mar que a cor do mar varia, não é? Varia seguramente de acordo com se há nuvens, se não há nuvens, está o céu mais claro ou não, mas também varia de acordo com os componentes que estão dentro da água, e é isso que eu vou tentar explicar durante esta sessão. Aqui tem este painel de cores, desde um verde mais clarinho ou quase azul, até um castanho muito escuro, que representa a panóplia ou o leque de cores que vocês conseguem ver, portanto, desde águas muito clarinhas, muito limpinhas, até águas com muitas partículas de sedimento, de areia, de lama, como esta aqui. Também penso que estão a ver a minha setazinha, não é? E, e por vezes até se vê. Esta é uma fotografia aérea da zona no Algarve, o Alvor, em que vem o mar, não é? Azul, e depois vem aqui uma mancha vermelha. Portanto, este é um caso extremo de que quando as microalgas com tanta abundância que fazem, de facto, modificam a cor do mar de maneira que se vê a olho nu, e aqui está o vermelho. Então, eu sei que tenho aqui um grande leque de alunos à minha frente, e então eu vou fazer aqui um misto entre a história deste livro, que é A Menina que Viu o Mar de Várias Cores, e um pouco de ciência para mostrar também que a ciência e a literatura podem estar juntas. Portanto, este livro foi publicado pela Gradiva, A Menina que Viu o Mar de Várias Cores. Então, como é que começa a história? A história começa com uma menina misteriosa, Madalena, que todos os dias subia para as arribas e observava o mar com binóculos. O outro personagem da história é o Jorgito, é um rapaz que vem aqui ao cantinho a espreitar a Madalena,
que achava este comportamento muito estranho. Vemo-lo aqui a espiar a Madalena todos os dias. E eu estive a ver o filme, o vosso filme da Escola Azul, e nesse filme aparecem muitos jovens alunos a dizer que gostam muito de observar os animais das rochas. Pois o Jorgito era desse tipo, gostava sempre, todos os dias ia à praia, a observar os animais e levantava as rochas para ver o que estava lá embaixo, portanto era muito curioso e era até amigo de um caranguejo. Ok, então Jorgito continuou a espiar Madalena e viu que Madalena e o pescador tinham longas conversas estudando um mapa. E reparou também que ela tinha as unhas pintadas de cores diferentes, do castanho ao azul. E se eu vos agora mostro aqui esta fotografia, que espero que consigam ver. Estas são mãos verdadeiras, são as mãos de uma colega que também estuda a cor do mar e que tinha uma panóplia de vernizes de várias cores e pintou de facto as unhas com as cores que eu tenho aqui no livro. Um, e porque é que depois aparece mais à frente na história? Tenho que abreviar bastante a história, não é? Para depois falar também um bocadinho do que está por trás da história. E portanto havia um código entre as cores e os dedos da mão, portanto de 1 a 10, em que Madalena enviava um código para o pescador quando via uma mancha de cor numa determinada zona, na linha do horizonte. O pescador ia para essa zona e pescava mais. Daí esse código que eles tinham. Mas Jorgito, na altura, não percebeu e, pronto, conversaram muito, ele não percebeu porque é que estava a acontecer. Então passaram os dois, vamos falar com um cientista. Pronto, e aqui tem eles a falar com um cientista. E o cientista explicou-lhes o que eu vou explicar a seguir. Aqui vocês têm uma fotografia do mar nos Açores, em que tem aqui um golfinho a saltar. E o mar nos Açores os Açores é uma zona típica do mar, muito clarinho, muito azul, em que tem poucas partículas em suspensão. E o outro extremo é este é o estuário do Tejo, aqui em frente a Lisboa, em que há muitas partículas de lama e de areia em suspensão, como é típico dos estuários, porque os estuários têm o rio que vem carregado de material, depois tem as marés que levantam os sedimentos, e portanto a água é muito suja, digamos assim, como nós dizemos sujo, embora não seja um sujo de sujidade. Neste caso é um sujo de haver partículas levantadas, e portanto dá este tom castanho da água. Mas o que eu vos queria também agora chamar a atenção, porque era para os organismos microscópicos, para os organismos que não se veem. Quando vocês vão à praia, veem os peixinhos, veem as anémonas, veem os ouriços, etc, etc. Mas para ver o que os satélites veem, e a seguir já vão perceber, é preciso ter microscópio. E quando há o mar está cheio de organismos que não se vêem e que se apanham com, por exemplo, isto é uma rede de plâncton, temos aqui este senhor a apanhar aqui a rede mergulha dentro da água e depois quando vem para cima vem com estes organismos que são organismos microscópicos, que eu vou agora mostrar. Estou só a olhar aqui para o relógio e está tudo ok. Pronto, portanto, no mar há as algas da praia, que todos vocês conhecem, não é? As algas que estão em cima das rochas, castanhas, ou verdes, ou vermelhas, não é? Mas também há as algas microscópicas, que também têm várias cores. E esta fotografia que vocês veem aqui foi tirada ao microscópio e tem aqui várias microalgas, várias formas como veem, várias espécies. E além o que eu queria aqui explicar e sublinhar é que na Terra nós temos, todas as árvores são verdes, não é? Portanto, temos as ervas, os arbustos, as árvores, são tudo verde. No mar
Estes organismos pertencem a grupos diferentes e, portanto, podem ter cores e têm cores diferentes. E, portanto, o mar, que é onde começou a vida, tem uma maior diversidade de organismos. E aqui tem vários exemplos dessas células, que são muito bonitas e que espero depois, quando vocês vão para a faculdade, se interessem também por estas, espécies, por observar e por observar o microscópio e perceber, mas porque é que as células são assim. Estas células, ao contrário das plantas que não se mexem, muitas destas espécies também se movem. Portanto, há aqui há uma riqueza biológica muito grande aqui dentro do mar. E, muito importante, e se nós pensarmos quem come quem no oceano, a base da cadeia trófica, a base da cadeia alimentar, cadeia trófica ou cadeia alimentar é a mesma coisa, é o fitoplâncton e as algas, e as macroalgas. Aqui, portanto, no oceano aberto, é principalmente o fitoplâncton, que vocês têm aqui desenhado, e depois estas microalgas microscópicas são comidas, então, por organismos também microscópicos, que fazem parte do zooplâncton, portanto, fitoplâncton, zooplâncton, ok? E esses organismos microscópicos são depois, são pequenos crustáceos, e são as larvas de peixes também, desculpem, está aqui uma gralha. E esses organismos microscópicos depois são comidos pelos peixes pequeninos, e os peixes pequeninos são comidos pelos peixes grandes e afora. No entanto, eu fui buscar também esta imagem aqui dos peixes, também há peixes carnívoros e peixes herbívoros, não é? Portanto, o mar tem uma grande complexidade nestas cadeias alimentares, mas a base são sempre o que nós dizemos são os produtores primários, ok? Portanto, são as algas. Relembrando também o que vocês com certeza já aprenderam, a parte do oxigênio, nós respiramos oxigênio, quer dizer, precisamos de oxigênio e depois expelimos o CO2 na respiração, não é? E este ciclo dos elementos faz parte dos ciclos biogeoquímicos da natureza. E quem é que nos fornece o oxigênio que nós precisamos? Nós e todos os animais. São as plantas e as algas marinhas, ok? Portanto, nós precisamos muito, quer dizer, todo o planeta tem este equilíbrio de elementos químicos, entre os quais o oxigênio e o dióxido de carbono, que são fundamentais depois para a nossa sobrevivência. Portanto, também não sobrevivíamos se não houvesse os chamados produtores primários. Portanto, para não esquecer, e sabe-se agora, e sabe-se também através depois da observação dos satélites, que eu já vou entrar em pormenor nisso, sabe-se que através da fotossíntese, o fitoplâncton no oceano produz tanto oxigênio como todas as plantas terrestres. Portanto, cada vez que nós fazemos uma inspiração, podemos dizer que uma inspiração, o oxigênio vem do mar e outra inspiração, o oxigênio vem das plantas terrestres. Agora, o que é que tem a ver também com os satélites? E com as novas tecnologias? O que é que os cientistas estão a fazer e como? Ora bem, os satélites conseguem ver e medir a concentração de células de fitoplâncton no oceano por métodos indiretos, ok? Que eu vou tentar agora explicar o mais simples possível, mas para vocês não esquecerem. Aqui tem, então vamos lá ver. Faz conta, eu não tenho aqui uma bola, mas faz conta que isto é a Terra, ok? Conseguem ver? E a Terra move-se, não é? E o satélite tem sempre a mesma órbita, ok? Anda à volta da Terra. E como a Terra se move, o que acontece é que o satélite vai percorrendo o planeta, o planeta todo através de várias faixas paralelas. Atenção que satélites, há muitos tipos de satélites. Se vocês falarem com alguém da parte de meteorologia, aí os satélites da meteorologia que nos dizem
se vai chover, a umidade, os ventos, etc. São satélites diferentes, são satélites que estão parados sempre no mesmo sítio. Mas estes aqui não, estes rodam à volta da Terra, está bem? Não sei se estou a ser clara em relação a isso. E aqui tem só esta imagem, espero que consigam estar a ver. Portanto, que está a Terra a rodar e o satélite vai recebendo sinais, não é? Sinais digitais. E depois há muito trabalho, é bastante complicado, mas é isso que os cientistas e os técnicos fazem, é traduzir esses sinais, que são sinais de cor, em depois concentração das células de fitoplâncton, tá bom? Portanto, isso são satélites que estão a 800 quilómetros de altitude. Como veem, passou ali pelo nosso Portugalzinho e agora já vai aqui por África e vai sempre emitindo sinais, não é? Se houver nuvens, essas nuvens tapam esses sinais. Mas através dessa observação consegue-se obter imagens da cor do oceano. E aqui vocês têm o mapa mundo, não é? Ali com o nosso Portugalzinho, aqui o Oceano Atlântico, e conseguem depois transformar isto numa escala de cores. Atenção, que esta escala de cores é uma questão, o que está aqui representado é a concentração, não é exatamente as cores reais, ok? Portanto, aqui as cores vão do vermelho, onde está mais concentrado, até depois o vermelho, depois o amarelo, depois o verde, depois o azul, e o azul é o que está menos concentrado, ok? Portanto, isto é uma imagem do planeta todo, e esta é uma imagem aqui para a nossa costa, para Portugal, em que, de facto, o que é que vocês conseguem ver aqui? Que fitoplâncton há mais junto à costa, ok? Isso é porquê? Porque o fitoplâncton, tal como as plantas, precisa de nutrientes também, não é? Portanto, todos estes nutrientes, há mais nutrientes junto à costa do que depois aqui mais para o largo. E, portanto, daí tem esta imagem. E o que me agrada também é a parte estética destas imagens, que são, eu acho que são muito bonitas, não é? Todas estas formas que vocês são representadas aqui e que têm que ver com as correntes e por onde o mar leva por onde as correntes levam os diversos tipos de água, e que dá esta imagem muito bonita. Ok, este slide aqui pode ser um pouco mais complicado, mas o que eu queria dizer aqui era, ok, tem o satélite, deixa eu ver o que eu posso ter aqui, tem o satélite, não consigo, não vale a pena porque não se consegue ver muito bem. Mas pronto, são sensores passivos, ok? Portanto, tem o Sol incide na superfície da água e depois reflete o sinal e esse sinal que é refletido que vai para o satélite, ok? E esse sinal vai trazer informação sobre o que está dentro da água. Espero que agora tenha sido clara. 3 minutos. Bom, então agora voltamos à história. Como é que porque é que esta história tem que ver com a cor do mar? Na história, portanto, a certa altura, a Madalena desaparece durante 3 dias, toda a gente fica muito preocupada e começam à procura dela, até que descobriram, Jorgito, o pescador e os amigos, que Madalena tinha sido raptada pelos cientistas sem escrúpulos, e tinha sido colocada, digamos, presa, desculpem, estava presa num farol, num cimo do farol. Então, o que é que tinha acontecido na história? Foi isto. Os cientistas sem escrúpulos tinham percebido que Madalena tinha poderes especiais para ver o invisível, ou seja, para ver as manchas de fitoplâncton, que normalmente não se conseguem ver, só em casos muito extremos. Ora, um passo muito importante nesta investigação que eu vos estou agora a explicar e neste processo de os satélites observarem o mar e depois darem informação, um passo muito importante tem que ver com os cientistas irem aos locais, irem estudar, portanto, irem nos barcos, apanharem amostras, ver que organismos lá estão, quantificarem esses organismos e depois compararem e ligarem
o que vem no mar com a imagem de satélite, porque a imagem de satélite são sempre sinais abstratos, não é? Portanto, tem que se fazer essa ligação. E toda esta investigação que nós fazemos também é baseada nessa parte que nós chamamos de validação. Portanto, temos que validar a informação que o satélite nos dá com a informação da realidade, com a informação que está, de facto, com o que está dentro do mar. Mas essa informação, digamos, esse trabalho custa muito caro, porque é preciso levar os navios, é preciso ter navios oceanográficos, ir para o mar, fazer grandes campanhas, etc, etc. E, portanto, aqui, nesta história, como a Madalena tinha esse poder de ver as cores do mar de maneira diferente das outras pessoas, os cientistas sem escrúpulos raptam-na e pedem para ela verificar, ou para ela ver o que é que, para lhes dizer onde é que estavam as manchas, ou que cores é que ela via no mar a partir do farol. Pronto, e depois, enfim, a história continua e queria-vos só mostrar que aqui esta história também foi já foi objeto de um teatro, o grupo Teatro Os Piscos, e aqui tem o grupo de teatro colocou os cientistas sem escrúpulos de um modo muito mais aterrador do que o ilustrador, né? Aqui tem os cientistas sem escrúpulos. Mas pronto, depois claro que a história tem que ter um final feliz. Depois a Madalena consegue, com a ajuda do Jorgito e dos amigos, consegue fugir do farol e conseguem, com uma rede, conseguem, digamos, imobilizar o carcereiro, portanto, o homem que estava a tomar conta dela e que aprendia lá dentro, e vão salvá-la. E digamos, a última parte da história é a Madalena numa conferência. Esta é uma conferência que eu digo que é na agência da ESA, a Agência Espacial Europeia. E nessa conferência ela vai explicar aos cientistas e aos outros conferencistas como é que ela vê as cores do mar e o que é que ela vê. E a frase dela no final é o que eu quero mesmo é ser cientista quando for crescida, porque mais importante do que ver o invisível é perceber o invisível. E pronto, esta é a história, enfim, que eu arranjei para chamar um pouco a atenção dos jovens para este assunto e também vos falar sobre a importância da vossa aprendizagem. E esta matéria pode ser para pessoas que gostam muito da biologia e de olhar para o microscópio e de ver o que é que lá está, mas também pode ser para pessoas que gostam de computadores e da informática, porque a questão é preciso também ter capacidades de informática grandes para interpretar as imagens dos satélites. E queria também dizer que, pronto, eu só estou a falar da cor do mar, mas que também quer dizer, este satélite tem outros sensores, por exemplo, para ver a temperatura e depois ligar a temperatura da água com as cores que nós vemos, também nos vai dar uma informação relevante sobre as correntes e sobre sobre o que é que se passa. E 56, bom, eu acho que se calhar já está na altura de eu acabar, assim depois também deixo mais perguntas. E pronto, deixo só aqui. Espera aí, desculpem lá. O que é esta coisa? E pronto, e eu depois tenho outros, ou entrei também nesta faceta que eu gosto também de misturar ou de arranjar uma história para explicar assuntos científicos. E além deste A Menina que Viu o Mar de Várias Cores, que é publicado pela Gradiva e que faz parte do Plano Nacional de Leitura, depois também escrevi outros, nomeadamente A Revolta da Natureza em Brinça e esta história do azoto,
que se os professores ou se vocês, alunos, quiserem, estes dois eu depois posso também oferecer, porque foram publicados com projetos, e, portanto, estes não estão à venda. A menina que viu o mar de várias cores é que está à venda para quem quiser. E pronto, era isso que eu queria ter dito. Salvador e Maria. Agradecemos à professora Wanda Brotas por esta interessante apresentação em que descobrimos as cores que se escondem no mar. Antes do momento dedicado a perguntas e respostas, temos uma pergunta para a nossa convidada. Qual é a palavra que escolheria para definir o que o oceano significa para si? Eu acho que escolhi a vida, porque, primeiro, sendo bióloga, a vida, tanto quanto nós sabemos, por ser no mar, não é? A origem da vida vem no mar, do mar. E depois porque temos um planeta, 70% da área é ocupado pelo mar, e precisamente o que eu vos estava a falar do oxigênio, do dióxido de carbono, de todos esses elementos que são essenciais para a vida, hum, portanto, o oceano tem uma parte muito importante, e por isso eu acho que escolhi a vida. Obrigado. A primeira questão é: que papel podem ter jovens em projetos da ciência cidadã ligados à observação do oceano? Hum, É assim, eu acho que agora hum, há muito mais facilidade e há mais capacidades para fazer essa junção digamos, da ciência com a ciência cidadã. E há muito maior atenção da parte dos cientistas para a ciência cidadã. E quando nós temos projetos, e eu tenho tido vários projetos, muitos financiados pela Agência Espacial Europeia, e quando temos projetos, quer dizer, nós também podemos ter financiamento para a ciência cidadã, e daí que também teve, deste livro e dos outros, também com isso. Agora, qual é o papel dos jovens? Vamos lá ver, há várias maneiras de fazer isso, e só a observação, agora não falando das microalgas, falando das macroalgas, não é? Das macroalgas da praia, ok? Só uma observação. Imaginem que todos os dias vocês vão à praia durante o verão inteiro, e fotografam sempre fotografam sempre a mesma rocha, a mesma praia, e depois podem ver o que aconteceu, e se tiverem ao longo de vários anos, podem ver as diferenças. Uma das questões que nós temos agora, complicadas, não só nós em Portugal, mas é um problema mundial, são as algas invasoras, as macroalgas. Atenção, agora estou a falar das algas grandes, aquelas que se vê na praia. Não sei se vocês já ouviram falar, mas aparece muito parece que no verão essas notícias, uma alga que está a invadir as praias, e vocês estão na Lourinhã, portanto, na costa oeste também há uma alga até que vem do Japão, e que está a invadir as praias. No verão tem grandes biomassas, e também no Algarve, e esses fenómenos são fenómenos muito rápidos, e portanto são fenómenos que precisam também de observação, e portanto se as comunidades locais, e nomeadamente as comunidades jovens, não é? Os alunos ligados às escolas e tal, forem fazer essas observações, pode ser uma coisa simples, ou pode ser só tirar uma fotografia, desde que seja bem referenciada, estão a ver? E faço sempre a fotografia durante, sei lá, um mês ou 2 meses. Todas essas informações são muito relevantes, e podem ser, de facto, não só ciência, podem ser mesmo opções científicas. E também há umas apps agora no telemóvel que também dá para observar a cor do mar. E, portanto, aí também podem brincar com esse tipo de metodologias. Obrigada. A questão seguinte é: o que mais a fascina no estudo das cores do mar e que cores escolheria para representar o estado atual do oceano? Ahm, o que mais me fascina, se calhar, no fundo,
esta mensagem que eu também depois aqui vos mostro que é, nós não portanto, estas células, as células são microscópias, são invisíveis, não é? Pronto, nós não conseguimos ver e estamos aqui, ao pé do mar. No entanto, os satélites são 800 quilómetros, conseguem ver entre aspas, não é? Porque depois digamos, os sinais que os satélites recebem têm que ser depois traduzidos, não é? Mas, portanto, digamos, essa contradição, entendem? O que é invisível quando nós estamos ali a 1 metro e é visível a 800 quilómetros, é uma coisa que me fascina, portanto, esta parte do visível e o invisível. E depois a Maria estava a perguntar uma cor para o mar, não é? Qual é a cor que eu vejo no mar? Eu não vejo, eu não sou pessimista, eu tenho que ser otimista e tenho que ser otimista principalmente quando falamos para jovens, não é? E eu acho que nós vamos dar a volta às questões que nos afligem no planeta, e portanto eu vejo o mar, eu continuo a ver o mar azul, é um bocadinho esverdeado. Obrigado. Outra questão é: que descoberta ou momento mais marcante viveu na sua carreira de investigação? Epá, eu acho que esse é um bocado difícil. Não sei o que. Não sei bem o que responder, mas talvez tenha sido no início, quando acabei o curso, e claro, quando se acaba o curso é difícil a pessoa entrar na investigação, não sabe se consegue, se não consegue. E eu comecei a estudar, vejam lá, as microalgas da lama, ok? Portanto, quando tem a superfície da lama, entre as marés, e vocês conseguem ver muitas vezes uma corzinha castanha, castanha dourada, e isso é por causa das diatomáceas que eu vos apresentei há pouco tempo. E eu estava a trabalhar, estava já ligada ao grupo da Faculdade de Ciências, ainda não como professora nem como assistente, que trabalhava muito também em fotossíntese. Então experimentámos pôr essa lama dos sapais, do sedimento, nos aparelhos que mediam fotossíntese, e portanto esse início da minha investigação e ver que a lama produzia fotossíntese, foi um momento marcante que depois me ligou sempre para estas matérias. Obrigada. Temos mais uma questão. A cor do mar também é influenciada pela força das marés? Hum, sim, sim, sim. Porque vamos lá ver, e vocês lembram-se do slide que eu vos mostrei do estuário, não é? Os estuários têm a força das marés nos estuários é elevada, porque está ali uma água, está um volume de água, não é? Entre as margens dos estuários e, portanto, a força das marés é forte. E as marés o que fazem é levantar sedimento, não é? E, portanto, quando levantam esse sedimento, vocês depois têm água com sedimento e, portanto, essa água mais castanha. Essa pergunta até ajuda talvez a explicar o que eu mostrei há bocadinho. Mais uma: Sim? o que motivou a transformar a ciência em narrativa? Que mensagem gostaria que os leitores, especialmente jovens, retirassem dessa história? Eu já tinha começado a escrever livros infantis, sem ser para a ciência, e depois entrei neste ramo, digamos, de ligar uma história à ciência. Há duas mensagens que eu acho que gostaria de dar. Uma era que não há, ou não devia haver, não há essa distinção entre ciências e letras, que antes havia, ok? Ou ciências, letras e artes, ok? Eu acho que e agora, qual seja o que vocês escolherem, e vocês têm que escolher para a vossa profissão aquilo que são bons, não é? Aquilo que gostam, seja o que vocês escolherem, faz parte deste conjunto, e portanto nós agora não temos ciências por um lado e artes por outro, temos um conjunto. E quando digo artes, estou a incluir também os livros. Ahm, por isso acho pronto, queria dizer isso. E a mensagem, também, outra mensagem, é que ahm, é, é importante para todos
mesmo aqueles que só gostam de computador, também tentarem ler e tentarem escrever, porque digamos, essas duas capacidades são complementares e, portanto, não é só, hum, digamos, o computador, ou não é só ver vídeos, mas tentar escrever ou tentar ler, ou ler também faz parte de capacidades que depois que vos desenvolvem e que fazem essa ligação, entendem? Eu acho que é muito importante fazer a ligação entre várias coisas e vários aspectos. Obrigado. Não sei se esclareci as vossas dúvidas, que foram muito bem, algumas difíceis. Espero ter passado no exame. Obrigado. Temos outra questão. É possível observar os rios que vão dar ao mar no âmbito destas observações e se é pertinente? É muitíssimo pertinente, Maria, muito bem, muito boa pergunta. É possível, e eu vou explicar porque é que é possível. Porque, sei lá, é possível dos rios grandes, não é? O Tejo vê-se muito bem chama-se, os rios que vão dar ao mar, portanto, chama-se depois a pluma, ok? Quando a água do rio entra no mar, é a pluma, portanto, tem a pluma do rio Tejo, tem a pluma do rio Douro lá em cima, não é? É só para falar desses dois, é que tem que ser rios grandes, não é? Se for só um ribeirozinho, não se vê diferença. Mas vê-se bem, porquê? Porque são águas, digamos, que têm salinidade diferente, têm uma composição diferente, normalmente têm mais microalgas do que o oceano, porque nos rios tem muito mais nutrientes e, portanto, as microalgas e a matéria orgânica, portanto, é muito, tem mais concentrada nos rios do que no oceano. Portanto, e isso vê-se depois nas imagens de satélite, sim. Portanto, vê-se eh, a pluma do rio a sair aqui do Tejo, por exemplo, e depois ir até bastantes centenas de metros ou alguns quilómetros, e a mesma coisa no Douro, sim, vê-se bem. Isso é uma área muito, muito importante, difícil também, porque estamos a falar temos que ter escalas de tempo e de espaço curtas, mas é uma questão muito importante e muito relevante nesta ciência, porque também o que nós não queremos é que os rios levem poluição da terra para o mar, não é? Portanto, porque essa é outra nossa preocupação. Se podemos também controlar ou verificar a entrada da água doce no mar e depois ver se essa água tem poluição ou não, através destas ferramentas, sim, senhor. Por último, temos satélites europeus a fazer esta pesquisa. Quais são as instituições portuguesas que têm trabalhado mais nesta área? Se temos, sistemas portugueses. Em termos dos satélites, vamos lá ver, a ESA quer dizer, tenho mais conhecimento da ESA do que da NASA, certo? A NASA é a empresa americana e a ESA é a organização europeia, do qual Portugal também faz parte. Ahm, e, portanto, sim, eu não diria que houvesse só uma empresa, porque toda esta investigação tem que ser eh, tem que ser feito por vários tipos de pessoas, ou várias investigações, ou vários países, entendes? Portanto, o que eu acho que interessa é Portugal estar envolvido também nesta investigação. Agora, se tem que estar sozinho, se está com outros países, normalmente nós nunca estamos sozinhos, nós fazemos sempre isto com outros países. Mas Portugal, ou seja, quer dizer, quer dizer, o final é Portugal, com certeza que tem que ver com isto, sim. Além de que, e voltando à pergunta da Maria, também é muito importante o conhecimento de terreno, não é? Portanto, eu, sendo portuguesa, conheço melhor, consigo observar e interpretar melhor o que se passa com a pluma do Rio Tejo ou com a pluma do Rio Douro do que uma pessoa que de um país completamente diferente, não é? Portanto, esse conhecimento in loco, esse conhecimento da situação também é muito relevante. Não sei
Era esta a resposta que tu querias, Salvador? É a resposta que temos. Relativamente às questões que não foram respondidas, Sim. terão mais tarde uma resposta que ficará associada à gravação do webinário na Ok. plataforma de estudo autónomo em estudoautonomo.dge.msc.pt. Ok. Agora vamos assistir à apresentação do nosso projeto. Ok. Esperamos que tenham gostado deste webinário. Fiquem atentos ao próximo. Obrigado e até breve. E obrigada eu também às vossas perguntas. Muito obrigada. Obrigada.